bom demais. Mas naquela época ele era mais novo que eu. E aí ele não tinha 16 anos ainda, eu já tinha. E aí a gente precisava entrar naquele Mucuripe no domingo à noite. Alguém já foi Mucu Kids aqui? Ninguém? É muito velho, né? Meu Deus, estou com 32 anos. Mas eu ia lá naquele Mucu Kids, eu passava a minha carteira de identidade, eu entrava, tudo certo. Mas aí eu tinha duas, porque eu tinha perdido uma vez, eu fiz um BO, e aí eu tirei outra, mas na verdade não tinha perdido, eu achei, como sempre. Achei, aí eu tinha duas, aí eu emprestava uma para ele e outra ficava comigo. Eu entrava tranquilo e ele entrava com a minha, e aí deu certo várias vezes, até que um dia não deu certo. Misericórdia, hoje eu sou transformado, amém? Glória a Deus. Jamais piso naquele lugar novamente, eita. E aí, até porque fechou, né? Enfim. Não, tá amarrado. Mas, teve um dia que não deu certo. E a pessoa pediu pra ver, viu que a minha foto era muito diferente da cara dele. E a minha identidade ficou lá, e eu acho que tá lá até hoje, porque eu não fui doido de voltar de lá pra perguntar, cadê? Enfim, ficou lá. Mas por que isso aconteceu? Porque a minha identidade era minha. Eu não podia pegar a minha identidade e dar para outra pessoa para ela se passar por mim. A minha identidade era pessoal, era minha e era intransferível. Eu não podia dar para qualquer um, para a pessoa se passar por mim. Faz sentido? Assim, às vezes também a gente recebe alguns convites que são desse jeito, né? Você recebe o convite de casamento, de 15 anos, de uma formatura, e aí lá naquele convite vem dizendo assim, pessoal intransferível. Por quê? Porque a pessoa convidou você. Não foi o seu amigo, não foi a sua tia, não foi a sua amiga que não tem nada para fazer no sábado e você dá o seu para ela poder ir no seu lugar ou para ela ir com você, não. Pessoal e intransferível. E pessoal quer dizer justamente isso. Algo pessoal é algo que é particular, é algo que é destinado a alguém específico, é algo que não é genérico. E intransferível é também isso, é algo que você não pode repassar para outra pessoa, é seu, é pessoal e intransferível. Existem algumas coisas nas nossas vidas que são pessoais e intransferíveis. Coisas boas, coisas que a gente pode usar. Né? No caso, a minha identidade, um RG de 16 anos, que me dava acesso a algumas coisas, era meu, só eu podia usar. Há algo bom também, sei lá, se você tem uma carteirinha de sócio de um clube, é só você que pode entrar naquele lugar, é só você que pode usufruir daquele lugar. Se você tem a sua casa, é só você que pode entrar na sua casa, é só você que deita lá na sua cama, no seu quarto, é só você que aproveita daquela situação. Se você é casado, é só você, no nome de Jesus, que aproveita do seu casamento, é só você que está ali com a sua esposa, é só você que desfruta do seu lar. E as coisas também boas, mas também há coisas ruins. Ou ruins entre aspas, mas coisas que são nossa responsabilidade e que a gente não pode atribuir a qualquer pessoa. Há coisas na minha vida que só eu posso resolver. Há decisões sobre o meu destino, quando é que vai casar, quando não vai casar, quando é que vai ter filho, quando não vai ter filho, qual o emprego que eu vou ter, esse tipo de coisa, sou eu que decido, eu não posso transferir para outras pessoas essas decisões. Existem responsabilidades que são nossas. A sua saúde, o seu dinheiro, a sua aposentadoria, tudo isso são responsabilidades suas, responsabilidades minhas. Eu não posso transferir para outra pessoa, principalmente porque sou eu que vou sofrer o quê? As consequências dessas minhas escolhas. E aí, se eu terceirizar minhas escolhas, eu vou estar vacilando porque outra pessoa vai estar decidindo por mim e eu vou sofrer as consequências dessas escolhas. Então, há coisas que são pessoais e intransferíveis. Os convites, principalmente os convites que a gente recebe, geralmente são pessoais e intransferíveis. Se eu chamar você um dia para o meu casamento, é você que eu estou chamando, não é alguém que você quer chamar com você, ou você quer levar outra pessoa, enfim, é para você esse convite. Então os convites são geralmente pessoais e intransferíveis. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre um convite. Sobre um convite. E a gente vai estudar sobre esse convite lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 2 a 14. Abre aí a tua Bíblia, Mateus 22. A gente vai ler do versículo 2 até o versículo 14. A Bíblia diz assim, Jesus contando uma parábola. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados
que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. O que é que o rei está falando? Eu estou fazendo a festa de casamento do meu filho e na verdade a festa já está toda pronta. A comida já está pronta, já está na mesa, os músicos já estão no palco esperando as pessoas para tocarem, e eu estou chamando as pessoas para virem para a festa. Ele mandou os servos uma vez, os servos foram, os convidados disseram, eu não posso ir, sem tempo, parceiro, eu estou fazendo outra coisa. E aí ele chamou de novo, os servos foram lá de novo para chamar as pessoas, dizendo assim, olha, não estou chamando para amanhã, estou chamando para agora. Vai lá, está tudo pronto, é só chegar, comer, se divertir, aproveitar a festa, vamos lá todo mundo. E aí eles falaram, venham para o convite, para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não são dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos. Fala comigo, todos. Os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial e lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu, não falou nada, ficou calado. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados, os convidados, as pessoas que vêm, que são chamadas para a festa, mas poucos são os escolhidos, os que atendem ao convite, que vestem a roupa nupcial e vão de verdade para a festa. E nos próximos 2 domingos a gente vai falar sobre os convidados e sobre a festa, mas nesse domingo a gente vai falar sobre o convite. Amém? Bom, esse convite, ele foi feito para essas pessoas por meio desses servos. E o convite ele serve principalmente para dizer, para chamar as pessoas, para dizerem para elas assim, olha, há uma festa, há um evento para o qual você está sendo convidado. Há um lugar onde você é esperado. Há um lugar para onde você pode ir. Há um lugar que a gente está lá, tudo preparado para receber você. No convite consta geralmente o dia e a hora do evento e o traje que você deve vestir para você ir. Sexta-feira eu fui para o casamento e eu passei 15 dias perguntando para minha namorada qual é a roupa que eu tenho que ir. Ela sempre esquecia de me dizer. É passeio completo ou é aquele esporte fino? Eu preciso saber se eu tenho que ir de gravata ou não. Para quando a gente é convidado para algum lugar, a gente sempre pergunta assim, poxa, mas como é que tu vai? Como é que eu vou? Como é que a gente vai? Tem sempre essa questão do traje apropriado. Um convite, ele tem essa função clara de dizer para as pessoas, olha, há um lugar esperando por você, há uma hora onde vão estar esperando por você, a gente vai estar esperando você lá numa determinada situação, você vestido com uma determinada roupa, mas um convite, ele também tem uma função implícita. Sabe, às vezes você recebe aquele convite de casamento e você olha para o convite e fala assim, uau, se o convite é assim, imagina a festa. Se o convite é assim, vou levar minha Tupperware. Se o convite é assim, meu Deus, vai ter um cara muito famoso tocando lá e cantando. Se o convite é assim, meu Deus, o bolo vai ter 5 andares e todos vão ser de comer, nenhum fake. Meu Deus, como é que vai ser essa festa? Em nome de Jesus, eu declaro na tua vida um bolo que não é fake, amém? Amém, o pensamento é esse. Glória! O pensamento é esse convite, quando a gente vê o convite, a gente fala assim, poxa, que convite. Então lá deve ser muito massa. E o convite tem essa função implícita de causar expectativa nas pessoas, amém? O convite, a primeira coisa que a gente fala sobre o convite é justamente isso, é o poder do convite. O poder do convite. E um convite pode mudar o destino e a vida de pessoas. Eu queria fazer só uma pesquisa rápida aqui antes da gente continuar. Quem aqui veio para a igreja a primeira vez? Quem aqui teve a sua vida mudada por Jesus? Encontrou Jesus
porque ouviu um convite, ouviu falar sobre Jesus numa rádio? Você pode levantar a mão? Uma pessoa ali. Mais alguém? Só uma pessoa. Segunda pergunta. Quem aqui ouviu falar de Jesus, aceitou Jesus em seu coração, a sua vida foi mudada, começou a caminhar com Ele, porque ouviu um programa de televisão? Pode levantar a mão? Ninguém. Mas quem aqui veio para a igreja e teve sua vida mudada porque recebeu um convite de uma pessoa para vir numa igreja? Uau! Todo mundo. Glória a Deus. Aí você consegue entender como um convite de uma pessoa pode mudar a nossa história. Quem teve a vida completamente transformada aqui? Eu tenho a minha vida completamente transformada aqui nesse lugar, e tudo isso veio por causa de um convite. Um convite tem justamente esse poder. Todos nós estamos aqui reunidos como igreja. Somos CC Videira Centro. Fazemos parte do A13, do Somos Um, do Inspire, do Kids, enfim, servimos em vários departamentos porque nós recebemos um convite. O convite tem essa capacidade de trazer pessoas, juntar pessoas, criar um grupo. Uma quantidade enorme de pessoas é concentrada por causa de um convite. Através de um convite, a gente sabe que a gente deve se preparar para algo. A gente sabe para onde a gente deve ir. Um convite, na verdade, é uma grande oportunidade. Fala comigo, oportunidade. Um convite é uma oportunidade da gente ter a nossa vida completamente transformada e de transformar outras pessoas. Sabe, tenha coragem de convidar. Tenha coragem de chamar uma pessoa. Tenha coragem de usar esse poder que está na sua mão. O poder que um dia usaram com você, de lhe convidar, de lhe atrair, de chamar para um lugar. Use esse poder. Você tem o poder do convite, você tem a sua boca. Você pode falar para a pessoa e chamar as pessoas para determinados lugares. E aí eu estou encorajando você que está solteiro aí faz não sei quanto tempo. Você pode muito bem usar o poder de um convite para mudar a tua história. E aí você aproveita e fala assim, olha, o PH falou lá no domingo que um poder de um convite pode mudar a história de alguém. E com esse convite eu quero mudar a tua história. Eu quero te chamar para um cinema. Mas o cinema é só o segundo encontro. Cinema é só do segundo para frente. O primeiro você chama para tomar um café de tarde, ainda de dia. Você chama, vamos tomar um café comigo? 5:30 da tarde. Um pãozinho, um cafezinho, a gente conversando olho no olho. Você chama, você pode mudar a vida da pessoa com um convite. Amém? Glória a Deus. A gente vai dar alguns exemplos de convites que mudaram a vida de pessoas. E o primeiro convite que mudou a vida de alguém foi o convite de Jesus para os apóstolos. Jesus, a Bíblia fala lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 18 a 22, conta a seguinte história. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão também, chamado Pedro, e André. Eles estavam no lago, pescando com o rei, e Jesus lhes disse, venham comigo. Ou seja, Jesus chamou Pedro e André, e eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam num barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou, convidou os 2 e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Você sabe a continuação dessa história. Pedro, eu vou dar o exemplo de Pedro. Pedro, ele virou depois disso, ele começou a caminhar com Jesus, ele saiu de pescador de peixes para pescador de homens. Pedro andou sobre as águas, Pedro liderou a igreja durante muito tempo. Pedro construiu, implantou igrejas e doutrinou várias igrejas, e hoje a gente está aqui hoje falando do Evangelho, falando de Jesus, muito por causa de Pedro. É possível que se a gente for voltando na sua árvore genealógica cristã, a gente pode chegar a Pedro lá atrás, Pedro evangelizou alguém, que evangelizou alguém, que evangelizou alguém, que chegou em você, que chegou em mim, e hoje a gente está aqui por causa de Pedro, há 2000 e tantos anos atrás, porque ele aceitou o convite de Jesus, de sair da situação que ele estava, para uma situação muito além. Ei, um convite pode mudar sim a tua vida.
Outro, um convite de casamento. Jesus recebeu um convite de casamento. A Bíblia fala lá em João, no capítulo 2, você conhece esse texto, onde Jesus ele faz o primeiro milagre dele, ele transforma água em vinho. Por causa de um convite que Jesus recebeu para uma festa, a mãe dele estava lá, as pessoas da família dele estavam lá, os discípulos estavam lá, Jesus estava lá por causa de um convite, e Jesus fez o primeiro milagre dele de transformar água em vinho por conta de um convite que ele aceitou. A gente também pode falar de Paulo. Paulo era o Saulo antes, ele perseguia os cristãos, até que um dia ele viu Jesus, ouviu um convite de Jesus, a vida dele foi transformada, ele teve encontro com outros cristãos, e aí Paulo virou a pessoa que escreveu quase, na verdade eu acredito que a maioria do Novo Testamento. E a gente está falando hoje aqui também, muito graças a Paulo, que implantou igrejas, que pensou em doutrinas, que foi inspirado pelo Espírito Santo e usado para que a gente hoje pudesse falar de Jesus e viver o que a gente vive hoje por conta de Paulo. Ei, há poder no convite. Falando um pouco de mim, eu quando tinha 9 anos, meu tio era o único crente da família. Ele chamou eu e meu pai tinha acabado de se divorciar da minha mãe. A gente foi para a igreja dele, do meu tio, e lá eu levantei minha mãozinha no final do culto, chorando, eu e meu pai, e aquele convite do meu tio mudou a história completamente da minha família. Outra vez eu estava no acampamento do A13, em 2012, e eu estava lá sentado lá atrás, num culto de sábado à noite, e eu estava meio afastado da igreja, eu estava voltando naquele momento, e aí o pastor Tiago e o pastor Rafael estavam lá, não eram nem pastores ainda, eles começaram aquele momento de ministração, e aí eu estava lá atrás, eu não queria vir para frente, mas um amigo meu me pegou e falou assim, tu vai, eu falei, não vou, ele falou, tu vai, eu falei, não vou, ele falou, tu vai, eu falei, não vou, ele me pegou e me levou lá para frente. E aí eu cheguei lá, ele me arrastou, literalmente, ele me arrastou lá pra frente. Eu cheguei, fui batizado do Espírito Santo, comecei a falar em línguas, comecei a orar pelos postes, orar por tudo que estava ali. E hoje eu estou aqui por causa de uma pessoa que me arrastou para Jesus. Sabe, há poder em um convite, há poder em um convite. Logo depois dessa época aí que aconteceu, eu comecei a andar no GC, entrei no GC, virei auxiliar de um GC. Meu líder saiu. Foi liderar o A13 na época, e aí eu precisei liderar o GC, o pastor Rafael era coordenador do A13, falou assim, PH, você vai estar aí liderando o GC. Depois começaram as tribos, eu comecei a liderar uma tribo. E aí o pastor Rafael foi lá e falou assim, olha, você vai aqui liderar uma tribo. E aí depois o pastor saiu do A13, ele foi para o Amistar, que era o nosso Spirit na época, ele falou assim, PH, eu queria muito você aqui no Amistar com a gente, vem para cá, ele me convidou e eu fui, e aí eu servi um pouco de tempo ali no Amistar. Aí o pastor Rafael foi para a Austrália. E aí ele não me chamou dessa vez. Ele foi. E aí ele passou um tempo lá, e eu passei um tempo aqui, e aí deu tudo certo. Mas ele voltou, e aí ele veio para a Videira Center, e quando foi para começar o A13 aqui, ele falou assim, PH, eu queria contar com você, eu queria estar com você aqui na igreja. E aí por conta de um convite, sabe, a minha vida tem sido transformada, eu creio que a vida de muita gente tem sido transformada também, porque a gente tem crescido junto, amém? Glória a Deus, você pode fazer um convite para as pessoas e há um convite para você, para a sua vida ser transformada, sabe? Há poder no convite e um convite é uma oportunidade. Um convite é uma oportunidade. Outra coisa que eu queria conversar para a gente manter aqui a nossa conversa, o segundo ponto é que nós somos um convite. Fala comigo. Eu sou um convite. As nossas vidas, ela está sempre apontando para algo. As nossas vidas estão sempre apontando para algo. A vida das pessoas estão sempre apontando para algo. Quando você quer conhecer alguém, o que é que você faz? Você abre o Instagram da pessoa, não é isso? Você abre, você vai lá e diz assim, eu quero conhecer fulano, vou ver aqui quem é. Aí você vai lá, abre e olha. E aí você vê aquela pessoa fitness. Vários pratos, assim, várias fotos de pratos de comida, todas as coxinhas funcionais, crepiocas, coisas com chia, coisas com ricota, aquelas coisas assim, a pessoa está apontando você para saúde. Aí você abre o Instagram da pessoa e a pessoa está postando vários looks. Look do dia, look da noite, look da madrugada, look do não sei o quê. Aqui é o meu provador, gente. Olha, o primeiro look que eu escolhi foi esse, amores. E aí a pessoa está apontando para uma vida de moda, para uma vida de a pessoa ditada ali pela moda, ditada pelo estilo.
Ou então você gosta muito de alguém que é um cara que prega, que é um cara que fala alguma coisa para você e você, poxa, que massa, esse cara está apontando para alguma coisa. Você gosta de alguém que toca muito bem, alguém que é um músico assim, extremamente bom, alguém que toca excelentemente bem. Essa pessoa aponta algo para mim, aponta algo para você. Quando a gente olha para a vida das pessoas, as pessoas estão inconscientemente, muitas vezes, apontando para alguma coisa. Sabe, você aponta para alguém, você aponta para algo, você aponta para alguma coisa, ou para algum lugar, ou para alguém. Eu aponto para alguém, eu aponto para algum lugar. Não tem como a gente viver a nossa vida e as pessoas observarem a gente, porque tenha certeza, você está sendo observado por alguém. Por mais que você não tenha nem redes sociais, por mais que você seja assim muito discreto, há alguém olhando para você, alguém imitando você. Basta eu te dizer uma coisa, um exemplo. Eu servia no estacionamento e aí a gente tinha lá as vagazinhas todas desenhadas. Quem serve no estacionamento aqui? Eu servi no estacionamento e a gente tinha as vagazinhas todas desenhadas lá, certinho. Só que aí às vezes eu tinha que sair para ir pegar um rádio, ou para pegar um cone, ou para pegar um colete. E aí quando eu voltava, um cara tinha estacionado todo torto. Estacionou torto. Aí o que é que acontece? Vem o segundo e estaciona torto. Aí vem o terceiro e estaciona torto. Basta você ter noção, você precisa ter noção que a todo tempo você está influenciando a vida das pessoas. Você está passando num lugar, o lugar está todo limpo. Vem o primeiro e faz o quê? Tira um papel de bombom e joga no chão. Aí vem outra pessoa e olha, vixe, acha que é o lixo. Aí tira e joga também. Sabe, a gente está todo tempo influenciando as pessoas, a gente está sempre apontando para alguma coisa. Você tem que saber que você representa um convite. Como é que eu sei, PH, o convite que eu represento, o lugar que eu estou representando, o que é que eu estou apontando para as pessoas? É só você prestar atenção quais são os assuntos que as pessoas conversam com você. O que é que as pessoas chegam para conversar com você? O que é que as pessoas evitam falar na sua presença? Quando você começa a perceber isso, aí você começa a poder dizer assim, poxa, eu estou apontando para alguma coisa. Eu estou dando certas liberdades para as pessoas, eu estou apontando para isso. Se alguém chega para você para conversar sobre, sei lá, enfim, qualquer coisa sobre o Ceará, é porque você aponta, glória a Deus, amém? É porque você aponta dizendo que você é um cara que gosta de futebol. Se alguém chega para conversar com você para conversar sobre carro, é porque você aponta que você é um cara que gosta de carro. Se alguém chega para você para conversar sobre liderança, é porque você aponta para algo que inspira as pessoas sobre liderança. Então você está sempre apontando as pessoas para algo, as pessoas para algum lugar. Sabe, nós somos um convite, nós estamos apontando para alguma coisa. Lá em 2 Coríntios 3, abre a tua Bíblia, 2 Coríntios 3, a gente vai ler o versículo 2, o 3 e o 6. A Bíblia diz assim, vocês mesmos são a nossa carta, o nosso convite, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta, um convite de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Ele nos capacitou para sermos ministros, convites de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que esse texto está falando é justamente isso, nós somos um convite de Jesus. As pessoas cujas vidas apontam para Jesus, nós somos essas pessoas que estão apontando para os outros sobre Jesus. Essa é a nossa função, essa é a nossa responsabilidade, mas esse também é um grande privilégio. Você poder ser uma carta de Jesus, já pensou? Aonde você vai, você puder apontar Jesus. Não porque alguém escreveu uma carta de papel para você, mas porque o Espírito de Deus escreveu algo no seu coração. E aí aquela coisa que acontece quando você chega num lugar e alguém olha para você, alguém que você nunca conheceu, e começa a chegar a você assim, e aí começa a conversar, e aí começa a abrir o coração, começa a falar de um problema, aí quando você presta atenção, você está orando com a mão na cabeça do Uber lá, e o cara chorando. Sabe, essas coisas que acontecem, nós somos cartas escritas por Jesus, cartas que levam Jesus, nós somos convites, convites que devem apontar
para Jesus. Eu comparo muito isso, sim, à história da estrela guia. Quando Jesus nasceu, que nasceu uma estrela lá no céu, e ela apontava para Jesus. Eu acho que a gente deve ser essas estrelas, sabe? Jesus apontando para Jesus, as pessoas chegarem a Jesus. Placas de trânsito que apontam para Jesus. Pessoas que não têm assim luz própria, mas refletem Jesus. Refletem um convite de Jesus. Nós somos os convites de Jesus. A gente tem que perceber, a gente tem que prestar muita atenção para onde a gente está levando as pessoas. Para onde a gente está apontando. A gente tem melhorado as pessoas ou nós temos dificultado a vida das pessoas. Nós estamos levando as pessoas para onde elas nasceram para estar, ou nós estamos sendo obstáculos na vida das pessoas, travando as pessoas, não deixando que elas sigam o caminho que elas têm que seguir para que elas cheguem até Jesus. Ei, a gente tem que ser esse convite, a gente tem que prestar muita atenção se a gente tem sido aquele convite bonito, de quem as pessoas olham e dizem assim, poxa, esse Jesus deve ser massa, porque olha aqui a vida do fulano. Olha aqui a vida do ciclano. Olha aí, depois que ele entrou nessa igreja, a vida dele transformou mesmo. Ele está bem melhor. Aquelas coisas que ele fazia, ele não faz mais. Aquelas coisas que ele dizia, ele não diz mais. Agora ele só anda feliz, só anda alegre, só anda leve. Mas às vezes a gente se torna crente, a gente vira assim aquele crente chato. Aquele crente que as pessoas chegam perto. Aqui não tem ninguém assim, é só nas outras igrejas por aí. Mas às vezes a gente chega assim perto da pessoa e a gente chama a pessoa para Jesus e a pessoa olha para a gente e fala assim, ela até fala assim, pô, não, agora não vai dar, mas depois eu vou. Só que na verdade no íntimo ela está falando assim, eu vou lá para esse negócio para ficar chato igual a ti? Vou nada. Mas aquele crente que perturba, que enche o saco, aquele que só chega para apontar, você está fazendo isso errado, você vai para o inferno, não sei o que, não deve fazer assim. Enquanto a gente tem que ser cartas de Jesus, e para a gente ser cartas de Jesus é muito fácil, é só olhar o que Jesus falava, o que Jesus fazia, e aí Jesus chegava para as pessoas com amor, Jesus chegava para as pessoas com esperança, Jesus chegava para as pessoas com cura, Jesus chegava para as pessoas sem preconceito, Jesus chegava para as pessoas sem religião, Jesus chegava para as pessoas com verdade, a verdade que não deixa as pessoas paradas no mesmo lugar, presas ao pecado de jeito nenhum, a verdade que liberta. Sabe, a gente tem que ser sim esse cara descolado, esse cara que sabe falar de Jesus, esse cara que conhece Jesus, não por causa de uma religião, mas porque tem um verdadeiro conhecimento dele e anda com ele sim. Mas eu não estou falando aqui que você pode deixar a santidade ou a santificação de lado, de jeito nenhum. Na verdade, a gente é uma das igrejas que mais fala isso, a santificação é um processo. Muitas vezes você vem aqui, você ouve de Jesus pela primeira vez, e coisas que você fazia, coisas que atrapalhavam o seu relacionamento com Deus, você deixa de lado na mesma hora. Isso já aconteceu comigo, tinha coisas que eu era viciado, coisas que eu era preso, e depois dessa noite de 2012, que eu falei no acampamento, várias coisas eu deixei, eu não sou mais preso por essas coisas. Mas há coisas que você ainda precisa ser tratado, há coisas que você precisa sim entrar num processo de santificação para você deixar essas coisas. Mas o fato de ser um processo não pode ser o quê? Uma desculpa. Ah, PH, eu estou no processo. Eu sei que você está no processo, mas você realmente está no processo? Ou o processo é algo que está ali, a santificação é um processo, e a santificação é um processo, e eu estou aqui, a santificação é um processo ali. Ou você está dentro desse processo de santificação? Você está se permitindo, e você está orando, e você está jejuando, e você está prestando atenção, e você sabe quais são os seus pontos fracos, a sua área de tentação, e você leva a sério isso? Ou você está dizendo, não, é um processo, daqui a 50 anos eu vou estar liberto no nome de Jesus. Mas não, há áreas mesmo que a gente deve encarar, e é um processo, a gente deve entrar, e a gente deve entrar com seriedade, dizendo assim, pai, eu tenho um problema com bebida, eu não posso andar em bar. Pai, eu tenho um problema com bebida, eu tenho que ir para casa cedo. Pai, eu tenho um problema com atração por mulheres ou por pessoas de outro sexo. Eu tenho que bloquear aqui o Instagram, evitar de ficar pensando e de vendo certas coisas em certos momentos. Aí você sabe quais são as horas que você cai. Você sabe o que você está sentindo quando você cai. Você sabe aonde você está mais fraco. Você deve entrar de verdade nesse processo de santificação para que a gente seja um convite assim, ó, bonitão. A gente chega para alguém e fala, glória a Deus. A gente chega para alguém e fala assim, ei, culto na CC Videira, 8 horas da noite. A pessoa olha assim para você e diz, meu Deus, eu tenho que ir.
Eu tenho que ir para esse lugar. Eu tenho que estar lá. Você mostra uma foto aqui do A3 no seu Instagram, do Somos Um, do Inspire, do Kids, a pessoa olha assim, rapaz, são pessoas da minha idade, são casais, casados que estão vivendo essa coisa, essa alegria, esse Jesus, eu quero estar lá também. A gente tem que ser esses convites, a gente tem que viver o que o pastor Costa fala no Eu Vejo. Se você não conhece o Eu Vejo, ele é a visão da nossa igreja. E no Eu Vejo, o pastor Costa fala assim, eu vejo uma igreja que evangeliza com o próprio testemunho de vida das pessoas. E que a coerência da vida e das atitudes fala mais do que as palavras. Eu oro para que você e a sua coerência de vida, para que a minha coerência de vida, para que os meus atos, as minhas atitudes falem mais do que a minha palavra. Que eu não preciso falar para as pessoas, para elas entenderem que eu sou diferente, que você é diferente, que nós somos diferentes. Sabe, que a gente viva essa vida de verdade. Sabe, quando as pessoas olhem para a gente, elas vejam de verdade a nossa igreja, essa visão. Elas vejam o reino de Deus. Elas vejam de verdade a transparência de quem Jesus é. Que a gente não atrapalhe Jesus brilhar por meio de nós, mas que a gente seja esses convites que demonstram claramente a glória de Deus, o amor de Jesus por vidas, no nome de Jesus, amém? Um convite, ele é prático e literal, sim. A gente tem que crescer na intencionalidade de convidar as pessoas. Eu estou falando disso nessa mensagem, mas o que eu quero te dizer é que a gente deve transformar a nossa vida, submeter a nossa vida a Jesus, para que a gente seja a nossa vida inteira, não só as nossas palavras, não só o que a gente diz, mas a nossa vida completamente um convite para as pessoas. Essa é uma responsabilidade pessoal e intransferível. Você não tem como transferir a responsabilidade de você ser um convite na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade para mim. Eu não vou conseguir estar na sua casa. Eu não vou conseguir estar no seu trabalho. Eu não vou conseguir estar na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, enfim, na casa da sua mãe. Mas você vai conseguir estar em todos esses lugares. E lá a gente tem que ser esse convite. Nós somos esses convites, nós temos que assumir essa responsabilidade, porque se não você, então quem vai ser esses convites nesses lugares? Sabe, só a gente mesmo, é nossa responsabilidade. O convite somos nós, não alguns de nós, mas todos nós somos esses convites. A Bíblia diz... Desculpa. Obrigado. A Bíblia diz lá em Mateus 5, versículo 13 a 16, a Bíblia fala assim, Jesus diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Todos nós somos o sal, todos nós somos essa luz, nós somos esses convites. Mas a última coisa para a gente encerrar, que eu quero que a gente fique assim na nossa mente, é que antes de nós sermos convites, nós somos convidados. Sabe, antes da gente ser esse convite, nós somos os convidados para estar nessa festa. É uma grande responsabilidade nós sermos convites, é uma grande responsabilidade nós apresentarmos Jesus por onde a gente vá, mas a gente tem que entender que antes de eu ser um convite, eu fui convidado. E quando eu fui convidado para estar perto de Jesus, quando eu fui convidado para estar nessa festa dele, quando eu fui convidado para estar na igreja, quando eu fui convidado para dar um primeiro passo, quando eu fui convidado para andar com ele, ele me capacita para eu ser esse convite. Ei, o processo pode ser difícil, mas a gente foi convidado por Jesus. O processo pode ser complicado, a santificação pode ser algo que a gente precisa realmente trabalhar, mas a gente tem que saber que a gente foi convidado por Jesus. Como a gente leu aqui em 2 Coríntios, Jesus fala que Ele nos capacita para sermos ministros, nos capacita para sermos
convites. Nós precisamos entender que não é a força do nosso braço que nos torna aptos para nós sermos esses convites, mas é Jesus. É o convite que a gente recebeu, é o convite que a gente diz sim, que nos torna aptos para convidarmos outras pessoas, para trazermos outras pessoas, para ser uma oportunidade na vida de outras pessoas. Já pensou? Você ser uma oportunidade na vida de alguém, uma pessoa chegar e poder assim falar: eu queria contar a minha história. Eu só consigo contar a minha história se eu falar da Vanessa. Eu só consigo contar a minha história se eu falar da Carol. Eu só consigo contar a minha história se eu falar da Ruama. Por quê? Porque foram oportunidades na minha vida que transformaram completamente a minha existência. Eu só consigo contar a minha história se eu falar do cara que me arrastou. Eu só consigo contar a minha história se eu falar do pastor Rafael. Sabe, há pessoas esperando para contarem a história da vida delas, colocando você nessa história. Dizendo que você foi uma oportunidade, dizendo que você foi um divisor de águas, dizendo que você foi o convite que ela precisava receber para ter a vida dela completamente transformada. Alguns convites que a gente recebe são para lugares limitados, lugares que as pessoas vêm e que tem uma limitação assim de espaço, uma limitação de número de pessoas que pode receber, mas o convite que a gente apresenta é para algo ilimitado e para algo eterno. Não vai faltar comida, não vai faltar lugar no reino de Deus. Há lugar para mim e há lugar para você, para pessoas que querem ter a vida completamente transformada. E na história que a gente leu lá em Mateus, o rei, ele só ficou satisfeito quando a casa dele estava cheia de pessoas. Quando a casa dele estava cheia, quando na mesa dele não havia lugares vazios. E o rei que está convidando as pessoas para virem para cá, o rei que convidou a mim e que convidou a você, ele está a cada dia mais esperando por pessoas chegarem a esse lugar. Por pessoas virem. Enquanto houver uma cadeira vazia, há um convite. E quando houver um espaço vazio, há um convite para pessoas. Enquanto a gente estiver aqui, nós somos convidados. E nós somos convidados, convites, sabendo a cada dia eu preciso ser transformado, mas eu posso convidar. Eu preciso ser mudado, mas eu posso trazer. Eu preciso ser transformado, mas eu posso ser uma oportunidade na vida de alguém para transformar e para trazer pessoas para esse lugar. Amém? Eu tenho um desafio para você. E o desafio é no próximo domingo você trazer mais uma pessoa. Eu sei que você poderia trazer 15 pessoas, sabe, pegar uma pessoa é pouco, eu posso trazer 15, mas eu quero só um compromisso assim de você trazer uma pessoa. É um compromisso prático, uma coisa prática, você trazer uma pessoa para transformar a vida dessa pessoa. Não você, mas deixa o trabalho com Jesus. Deixa ela chegar aqui que a gente apresenta Jesus para ela. E ela vai ter a vida completamente transformada por esse, que é o único que pode transformar cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Será que você pode ficar de pé para a gente começar a adorar esse nome? Para a gente começar a levantar um louvor para Ele? Para a gente entregar a nossa vida completamente para Jesus.